princípio, quando eu vi o texto, eu falei que para mim era um desserviço fazer esse trabalho. É, é muito complicado quando a gente pega um texto numa época, que é uma época com uma efervescência política, econômica, social, e faz um simples recorte. E um recorte feito por um homem branco colocando um único homem negro subserviente, dentro de uma época que quase nada daquilo estava acontecendo. Né? A gente pega uma época que é uma época de Martin Luther King pegando fogo, né? Década de 50, década de 60. Nós temos Malcolm X aí lutando bravamente sobre os nossos. Nós temos aí, finalzinho da década de 50, a primeira mulher negra não dar lugar para um homem branco dentro de um ônibus e ser presa, e a partir daquilo gerar toda uma revolução econômica dentro de um estado, dentro de um país, onde que tiveram que parar para poder dar atenção a esse povo negro, onde que Martin Luther King dizia: se alguém te parar e tentar te prender ou tentar te agredir, não agrida, nós vamos tentar lutar pela nossa força, mas a nossa força está dentro do nosso espírito. E temos Malcolm X dizendo: não, se vierem na porradaria, você vai dar porradaria. Não, nós temos que vencer porque somos negros, mas nós estamos pedindo para sermos vistos. Nós temos várias coisas acontecendo no meio musical, nós temos várias coisas acontecendo, mas quando eu parei para poder ver, eu vi exatamente e vi esse comportamento do Bernard, subserviente. Aí você pega um cara que começa a entrar dentro de um alcoolismo, e sai dali bêbado. E aí a minha preocupação era trazer isso para um Brasil de hoje, onde que mais de 60% da população é negra, e que tipo de mensagem nós queremos colocar também para essa juventude, que tipo de mensagem nós queremos colocar para esse povo. Será que esse é o povo que realmente estava ali naquela década? Será que outro homem negro iria se portar dessa maneira, com tanta coisa, o movimento Panteras Negras ali, pegando fogo? E às vezes eu penso que aquele homem estava ali simplesmente para poder manter um número, porque ele, dentro daquela história, ele é o cara que menos representatividade tem. E daqui a pouco ele fica ali num cantinho, e quando ele fala, o outro chama de mucama, daqui a pouco ele fala, o outro fala outra coisa, ele fica quieto, e aí quando fala sobre os beijos, sobre os lábios dele, ele tenta, e aí alguém segura ele, aí ele vai quase morrendo ali para a escadinha, e fica quietinho. É um texto que é engraçado que no documentário o ator fala assim: eu sempre quando termino o espetáculo eu preciso passar por uma sessão de terapia. Porque é muito forte. Porque enquanto todos os outros estão falando sobre a comunidade, aquele ali é o único recorte que fala sobre a existência do povo preto, a existência daquele cara. Não fala sobre a sexualidade dele. Quando ele pega para poder fazer a ligação, quem atende é uma mulher que ele também trabalhou naquela casa. Então, é um elo afetivo, emocional, de uma memória infantil, uma memória emocional. Não fala sobre ele ser gay. E sobre esse cara não atender, fala sim sobre um recorte onde que fala, que dita socialmente falando que esse homem preto ele tem que ser ativo, ele tem que ser másculo, ele tem que ser o pegador, ele tem que ser não sei o quê. E quando chega para dentro da sociedade, qual outro homem branco vai querer dar a mão para um homem preto? E aquilo foi uma semana de muito debate, né? Uma semana de muito... foi muito quente nossos encontros, porque é difícil você ter um diretor, um homem branco, com tanta sensibilidade em dizer assim, como vamos resolver isso? E eu lembro que um dia nós terminamos de ler, eu falei assim, gente, vocês não estão percebendo a violência que existe nesse texto? Qual de vocês, dentro de um coletivo branco, que está com uma carteira aí para poder ir embora para casa, que vai chegar muito tarde, e que se a polícia te parar no meio da rua, é um cidadão suspeito? De repente, nenhum de vocês, mas eu estou.
Na época, quando eu fiz o Rei Leão, eu fui parado pela polícia, me colocaram com a cabeça na porta assim, de onde eu estava e me revistaram, e minha cara era a cara que estava estampada no teatro, como Simba do Rei Leão. Mas eles não queriam saber sobre isso. Então, fazer isso daqui hoje tem que ter de um lugar de muito cuidado. E o nosso diretor teve esse olhar de cuidado, de carinho, de ouvir como que a gente pode contrapor isso. Porque não dá para ser a violência pela violência, o racismo pelo racismo. Ah, porque é um texto datado. Datado como? De que maneira? O que realmente estava acontecendo naquela época? Porque não dá para a gente se colocar dentro de uma bolha do meio da questão sexual do meio gay e dizer que é somente aquilo ali, mas existe um homem preto ali, bicho. O que estava acontecendo dentro daquela sociedade? Como se comportava esse povo preto? O que estava acontecendo dentro daquela força negra, dentro daquele país? Não é somente um recorte sobre a sexualidade. A gente tem que abrir o nosso paralelo e olhar o todo para ir, enfim, dar pano para manga isso. Boa noite, Frank. Na verdade, eu só queria fazer um breve depoimento, que o pessoal do Sinusp já até conhece, que eu frequento muito teatro e no meu Instagram vem muita propaganda de teatro. E eu fiquei muito bravo com o meu algoritmo, porque ele começou a recomendar um musical de uma boy band chamada Os Garotos da Banda. E eu falei, pô, será que ele não entendeu ainda que eu não assisto musical e tal? E aí, me deram o filme para eu testar. Eu comecei a testar o filme, falei, ué, é do Friedkin? Já me interessei. Aí, depois eu fui ler a sinopse do próprio Sinusp, aí comecei a pesquisar o material de vocês na internet. Eu falei, caramba, né? É totalmente outra coisa. Aí eu entrei no Simpla e comprei o ingresso para o dia 10 de janeiro, vou ver vocês. E aí eu li também a explicação do título. Eu não sei se todo mundo sabe, mas de repente vocês puderem comentar um pouco de onde vem o título, essa gíria e tal. Você está falando do nome The Boys in the Band? É de um filme, não é? Da Judy Garland? É uma fala de um filme, mas eu não vou lembrar o nome do filme, a memória é muito ruim, mas é uma fala de um filme da Judy Garland, se eu não me engano, não é isso? Não, pelo que eu entendi, acho que num show da Judy Garland, alguém falou que ela cantava para ela e para os garotos da banda. Era alguma coisa assim. Eu sei que tem um recorde de um filme também que eu vi na internet, algum jornalista falando sobre o filme, né, quando saiu na Netflix. E aí ele explica o nome, e aí tem essa imagem dela falando, não sei o que, os garotos da banda. Tem algum filme também que eu acho que ela faz essa menção. Talvez devia ser algo que ela fizesse sempre, né? A Judy Garland era a ícone, né, dos gays na época, né? Tanto é que ele comenta isso, né? O personagem fala sobre isso. Quer dizer, ela era a rainha dos gays na época, a Judy Garland. Ela fazia muito, na época da guerra, acho que da Segunda Guerra, ela fazia muito show para os soldados americanos, né? Ela ia nos quartéis, etc., e ela fazia shows, como vários outros artistas, né, na época faziam também. E eu acho que tem essa coisa desse comentário sobre ela e os garotos da banda. E aí a comunidade meio que pegou, né, a Judy Garland. Tem essa coisa da Bette Davis, mas a questão da Bette Davis é porque existia uma concorrência, né, entre Judy Garland e Bette Davis na época. Era uma concorrência entre elas. Tem uma coisa também que, tipo, o filme, como vocês puderam ver, faz muita referência, né, a nome de rua, a coisas da época. Então tem piadas que a gente vê e você escuta vocês rindo, né, pessoas que estão tendo contato, às vezes, inicialmente com o texto, e a gente também foi entendendo isso. A gente lia e falava, cara, isso aqui não é mais engraçado. Até mesmo nessa questão da adaptação do texto, porque tem piadas que não fazem mais sentido pra gente, que na época pra eles era uma coisa super engraçada. Sei lá, se a gente falar algum meme aqui do Brasil, a gente vai rir, mas daqui 50 anos alguém vai saber o que é. Então a gente também tomou esse cuidado de tentar deixar algo que as pessoas realmente se identificassem aqui, né, no Brasil, para que não ficasse
um monte de nome solto que não ajudasse em nada na narrativa do que a gente estava contando, e também para trazer um pouco mais para nossa realidade, né? A gente não trouxe para o Brasil, não é uma história que se passa no Brasil, mas a gente também tirou todos os nomes de lugares para a pessoa conseguir imaginar que pode ser uma São Paulo, que pode ser uma Nova York, que pode ser, enfim, qualquer outro lugar, né? E aí tudo isso também foi feito durante esse espaço de tempo inicial, porque a gente começou com leituras, só lendo o texto, para a gente conseguir entender o que ficava, o que tirava, o que mudava, o que adaptava, sem perder a linha narrativa e a essência do texto, para não mudar, que foi até a questão de não adaptar para 2023, né? Porque senão viraria outra história. Não seria mais o The Boys in the Band. Aí seria um novo texto, baseado em, né? Porque não tem como negar toda a movimentação, todo o movimento, tudo que a gente já enfrentou, passou, mudou, melhorou, conquistou, né, no movimento. Então, durante esse tempo de leitura, a gente foi fazendo essas pequenas adaptações, entendendo. Uma coisa tá legal também que a gente, nem todo mundo já começou com um personagem específico, a gente foi lendo vários personagens, tentando entender, então era muito legal ouvir na boca de outras pessoas aquele mesmo personagem, sabe? Oi, tudo bem? Achei legal que você está interpretando o personagem do Michael, porque agora que eu terminei de assistir, assim, eu fiquei pensando e vocês ainda falaram que o autor se identifica com o Michael, assim. Nossa, eu achei que é um personagem tão difícil de decifrar, porque nossa, chegou um ponto do filme que eu achei até difícil acreditar que ele era amigo daquelas pessoas, assim, tamanho e que aquelas pessoas eram amigos entre elas. Tamanha a hostilidade entre eles, assim. Daí a Clara falou isso de ser um texto tão atual e tão datado ao mesmo tempo. Eu senti muito essa relação na dinâmica dos personagens, especialmente com o Harold, que parece que tem muita coisa acontecendo ali que o texto não te revela. Eu queria saber da relação de vocês para fazer esse personagem, assim, de onde vem tanta essa hostilidade, assim, não só assim, não sei se é o tratamento do Friedkin no filme ou o texto original, porque eu não conheço o texto original, mas dá a entender de que ele tem essa vontade de punir o Alan, de castigar o Alan, mas esse processo ele pune todos os amigos dele ali naquela sala. Aquilo foi muito enigmático para mim. Para mim, o grande trunfo desse texto, na verdade, está nessas relações, né? Porque se a gente pega, é uma festa num apartamento e eles se relacionando, e tem muita coisa que está realmente por trás, né? Qual é a relação deles? Que presente é esse que ele dá pro Harold, que o Harold não diz, fala só que tem uma coisa pessoal escrita ali. Então, a gente tomou muito esse cuidado, apesar de ter sido um processo meio rápido, que a gente teve de ensaio, de realmente tentar trazer essas outras camadas, esses olhares, porque eu acho que é isso que traz uma riqueza maior quando a gente está no palco interpretando, porque a plateia, como somos 9 e estamos praticamente todos, 100% do tempo no palco, em cena, por mais que você não esteja falando, você está em cena, você está interpretando, tem os olhares, as trocas, o que aquela pessoa está fazendo, se ela fica incomodada ou não com determinada frase de alguém. Então, por exemplo, o Donald, ele começa falando bastante, porque ele está com o Michael, que é o melhor amigo dele, ele não é amigo dos outros. E aí, quando tem a festa, o Donald fica um pouco mais na dele, porque ele não é tão amigo deles. E aí, no final, o Donald entra mais. Então, todas essas relações, o Michael tem uma relação um pouco mais próxima do Donald, então esses olhares durante a peça, a gente foi tentando realmente criar isso. Essa questão do Michael, tem uma coisa também interessante no texto, que o texto ele já vai apresentando tudo que vai acontecer. Então, no começo, o Michael fala, eu parei de beber há 5 meses, porque quando eu bebo, eu acabo ficando um pouco mais hostil, agressivo, e aí é exatamente isso que acontece. E aí, no meio, ele também fala, eu sou esse tipo de católico hipócrita, que bebe a noite inteira, peca, e no final vai para a missa, que é exatamente o que ele faz no final do filme. Ele já fala tudo que vai acontecer pra gente, ele já deixa meio claro. E ele já se conhece, né, de certa forma. Então, ele tenta evitar beber, só que ele é aquela pessoa metódica que tenta fazer tudo ser da forma que ele gostaria para nada sair do controle. Porque ele sabe que se sair do controle, ele pode sair do controle. E aí acaba dando tudo errado. Do nada chega um Michê, do nada chega um amigo dele de faculdade, onde ele não... Para mim, a grande questão do Michael é ele não se aceita. Ele não se ama. Essa, para mim, é a grande questão também do texto, né? Falar sobre o amor e a solidão. Ele não é uma pessoa que se ama. Então ele tem muito problema em aceitar a sexualidade dele, aceitar a homossexualidade dele, em aceitar até mesmo as características físicas dele, que o cabelo está caindo, que ele está ficando mais velho, que isso, que aquilo. Então tudo isso vai fazendo ele despejar essa falta de amor no outro, esse ódio no outro. Então ele vai bebendo, como assim, um cara
Tipo assim, talvez o Alan seja a representação do que ele gostaria de ser. Que é um cara que transou com o Justin Stewart na faculdade, mas tem a família dele, consegue passar despercebido. Talvez fosse tudo que o Michael gostaria de ser. E ele não, porque ele não consegue aceitar a sexualidade dele. Ele queria ser tão bonito quanto aquele cara que tem a mulher, que ficava com todo mundo, ficava com o Justin, que também é apresentado como uma pessoa bonita, né? Tipo, segundo ele, né? Atraente, digamos assim. Então, eu acho que é isso. Ele acaba destilando todo o ódio por conta da falta de aceitação dele, da falta de amor próprio dele. Ele não consegue se amar, ele não consegue amar o outro, sabe? E é uma coisa muito doida que a gente debate sempre, porque esse tipo de coisa acontece hoje em dia, dentro das próprias comunidades, entendeu? Tem uma frase que eu sempre falo também de uma moça que ela faz, tem um, como é o nome, gente? Stand-up dela na Netflix, e ela falou uma frase que me marcou muito há muitos anos quando eu vi, que ela falou assim: quando eu entendi que eu era gay, eu já era homofóbica. Então, essa homofobia está muito internalizada em todo mundo, né? Então, dentro da própria comunidade tem, por isso que ele fica tirando sarro do Emery, porque o Emery é mais afeminado do que ele. Isso, infelizmente, acontece hoje em dia, né? Dentro das próprias comunidades. Muitas comunidades de minorias também falam mal da outra, e isso é muito surreal, assim, em vez de se apoiarem, acabam, né? Sei que tem um movimento em prol disso, para que se unam, mas sempre acontece esse tipo de coisa. Então é isso, assim, eu tentei buscar no Michael, graças a Deus eu acho ele bem distante de mim. Então tentei entender quem é esse cara, né? E por que tentar não julgar ele, porque quando a gente está em cena a gente não pode julgar o personagem, a gente tem que defender ele ali. Mas realmente tentar criar dentro de mim essas trocas. A gente também conversa muito com os atores, né? Tem coisas que nem, sei lá, às vezes que eu conversei com o Bruno, que faz o Harold, que o Thiago não sabe, mas a gente criou as nossas camadas, assim como ele vai ter conversado com o Emery, né, o ator que faz o Emery, que agora é o Júlio Oliveira, sobre personalidades deles, as trocas de olhares, para a gente conseguir trazer todo o estofo do passado desses personagens para a cena, né? Boa noite, gente. Eu assisti a peça, inclusive ela é ótima, parabéns para todos vocês, para o resto do elenco que não está aqui, enfim. E uma coisa que eu acho que até vai ser um pouco repetitivo, que você comentou, assim, mas uma coisa que me chamou muito a atenção assistindo a peça e assistindo hoje o filme, que eu assisti primeiro a peça, de como isso um pouco inerente ao cinema e ao dispositivo do teatro, ainda mais da montagem de vocês, a gente acaba escolhendo para onde olhar, às vezes, né, quando a gente está vendo a peça, e é uma coisa que o cinema não permite muito. Tipo, a decupagem, ela escolhe um pouco para onde a gente vai olhar. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre tipo as particularidades de cada dispositivo e sobre essas decisões tanto de direção quanto de atuação no que tange transmitir esse texto, assim, que originalmente era uma peça, né? E eu acho que isso até fica nesse sentido eu achei a peça mais interessante porque eu acho o filme muito verborrágico, assim, e eu acho um pouco cansativo até, que é uma coisa que não rola tanto na peça, pelo menos. A gente cortou também, né? Tipo assim, tem cortes, então nossa peça é um pouco mais enxuta. Porque tem coisas que vão se repetindo, e a gente fala, nossa, já falou isso aqui não adianta nada narrativo na peça. Ou então é isso, um monte de lugar, então a gente foi... Mas enfim, sobre essa questão de para onde olhar, porque realmente são 9 em cena todo o tempo, né? Não tem o artifício do cinema de focar. Então teve que ter um cuidado maior, né? Na realidade, as minhas direções, né? Eu sou formado em cinema, né? Eu morei 12 anos em Roma e eu fiquei 4 anos dentro da Cinecittà, que é a cidade do cinema, né, italiana. E tive grandes professores, assim, grandes mestres. Eu tive 2 anos com Bertolucci, eu tive 2 anos e meio com Scola, Storaro, que é um grande diretor de fotografia, né? Se você pensar, 9 Oscars ele ganhou, então uma pessoa para ganhar 9 Oscars ele deve ter feito alguma coisa de bom, né? De Alien, o primeiro, sei lá, O Último Imperador, que é dele, do Bertolucci. Então, as minhas direções normalmente elas são um pouco cinematográficas, assim, elas têm um recorte um pouco. E eu costumo abrir muito, sabe? Eu abro mesmo a lente, né? E eu deixo, eu recorto ele de uma maneira que para onde você olhar você tem como se fosse um close, entendeu?
Então, esse espetáculo, especificamente, é muito isso. Como ele é muito quadrado, né? Ele é quadradinho, ele é um formato mais quadradinho para o teatro, né? Ele não é contemporâneo, a gente não contemporaneizou, nem. Então é um gabinete, né? O que a gente chama de cenário gabinete, que é a sala, né? Que é a sala dele. Então, e os personagens eles são o tempo inteiro em cena. Então eu tomei o cuidado para que todos estejam realmente em cena, para onde você escolha olhar, você vai ver alguma coisa e você vai ter um pedaço daquela história, né? Mesmo você não focando no que está acontecendo, né, no plano principal, se você foca no plano secundário, você vai ver alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo no plano secundário, no terciário, etc. Então é mais ou menos isso. Eu acho que dentro disso eu gostaria também, já vou passar para vocês, de falar, eu também vi a peça e retomando um pouco, né, o que o Matheus tinha falado, que eu achei muito interessante, como essa é extremamente datada pelo visual, pelas referências, tanto as roupas deles, quanto o que eles falam da Betty Davis, da Judy Garland, ele abre um livro da Joan Crawford, é visível quais são as referências dele. Eu achei muito interessante como a peça você não consegue colocar o dedo em qual época que é. Não é anos 60, mas também não é 2023, ninguém está mexendo no celular. Então, eu achei interessante esse gesto de você ser meio atemporal, ser uma coisa que a gente vê, às vezes, em um outro nível, né? Na nossa mostra, a gente só está passando filmes que se passam em uma noite, que eu acho que é muito próprio do teatro. Agora, antes, a gente passou uma outra adaptação do teatro, que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e que traz muito na peça de vocês, que é o mundo está ali naquela sala. A gente não consegue ver o que está do lado de fora, nem o que aconteceu enquanto aquelas pessoas não resolvem os conflitos dela, não importa ali que está acontecendo o mundo, né? O mundo está resoluto naquele cenário. Eu achei bem interessante de vocês não marcarem temporalmente eles, né, na montagem. Eu estou me alongando aqui, vou passar para. Vocês passaram à tarde o Virginia Woolf? Sim, a gente tem 2 sessões, né, por dia, umas 4 e umas 19. Hoje foi. Oi? Ele vai dirigir. Ai, que legal. A gente quis fazer essa tarde ótimos do atores. cinema do teatro americano, né, que era Quem Tem Medo de Virginia Woolf e os Garotos da Banda. Boa noite. Boa noite. Eu não gosto de ouvir minha voz no microfone, mas agora já me adaptei. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco provocativa. Eu vi no discurso de vocês três, vocês falarem que a peça, o texto, o filme é datado. É a primeira vez que eu tive contato com o filme. E antes de vir aqui no Sinusp, eu gosto de pesquisar, e eu vi que todos os textos que tem na internet falam que ele é datado. Isso quase tirou minha vontade de vir assistir, porque eu acho que é um tipo de comentário que tira a vontade de ver. E vendo aqui o filme, eu não achei ele datado. Eu achei ele revelador e desconfortante. Tanto que eu senti ali no filme que todo mundo ali tá numa situação triste e complicada. E a situação... eu vou focar no caso que você citou também, do personagem que o Roy faz. Como é que é o nome dele? É Ronald? Não. O dele? O Bernard. Bernard. Eu achei que é revelador daquele tempo, sim, de um grupo social de gays brancos que deixam ele de escanteio, e ele está numa dupla fragilidade ali, de ser um homem gay e de ser um homem negro num tempo em que nem todo mundo era Martin Luther King, nem todo mundo seguia Martin Luther King. Eu fiquei muito desconfortável vendo, mas eu achei revelador e achei não datado, porque a gente encontra muitos grupos sociais hoje em dia em que o negro é duplamente escanteado mesmo. E o gay nem sempre precisa... O negro nem sempre tem a força de ser alguém que se impõe, que se coloca. E eu quero já deixar outra pergunta provocativa para vocês. Quando a gente chama um filme e um texto como esse de datado, será que vocês não abrem oportunidade para o filme da Netflix e o texto de vocês ser chamado de datado no futuro também? Com respeito à pergunta, é provocação.
Como você se chama? Iago. Iago, eu achei muito pertinente tudo que você disse. Eu também fico me perguntando sobre isso. A grande verdade é que eu sempre caminhei dentro de um ambiente branco, tanto no Brasil quanto fora no Brasil. Hoje moro na Espanha, num país ibérico, faço, graças a Deus, muito sucesso, mais na Espanha do que aqui no Brasil. Eu cheguei num Brasil completamente ibérico, desconfortante. Mas a grande pergunta que eu fico é: qual é a minha importância dentro desse meio que eu trabalho e o que eu quero deixar para a próxima geração? E quando eu me pergunto sobre isso, eu vejo que não dá mais para repetir os mesmos gestos. Eu não sou Martin Luther King, mas aquele homem batalhou muito para que hoje eu pudesse sentar do lado desses dois homens brancos e ter a mesma voz de acesso. Eu não posso mais me permitir olhar e ver um texto como esse e achar legal ou simplesmente desconfortante. Porque isso dá lugar de acesso a outro homem branco reproduzir isso e te chamar para trabalhar e você ser o faxineiro mais uma vez. Porque lá naquela época, naquela data, você era um faxineiro. Eu, desde quando eu cheguei no Brasil, agora há 1 ano e 4 meses, eu tenho passado por esses atravessamento racial. Eu vim fazer o Milton Nascimento, a convite do Denis Carvalho, e naquela época, e todo mundo falou assim: por que apenas um negro? Por que apenas um negro? Por que apenas um negro? Eu terminei de fazer esse trabalho, conversei muito com a produção, colocamos mais vozes negras dentro desse trabalho. Comecei a fazer um espetáculo muito grande, Wicked. E só fiz esse trabalho porque eu seria o primeiro príncipe negro fiero brasileiro. E justamente também por causa desse meu questionamento. Eu não sou Martin Luther King, mas o meu filho, eu acho que vai se orgulhar muito de ver que eu não fui o Martin Luther King, mas eu fui Tiago Barbosa dentro da minha geração e plantei coisas para que ele pudesse ser realmente um príncipe daqui a 30 anos, 20. E dentro desse espetáculo eu passei por várias coisas, que é quase igual isso ali. A nossa pele, ela fica bem descamada, né? Se a gente passa o dedo. Então ela fica branca. E muitos homens e mulheres brancas não entendem isso. Os nossos lábios, se a gente não hidrata, a gente fica com o lábio branco. Então, na hora de dar o beijo, de repente, naquela menina, ela ficava olhando meus lábios, que estavam brancos. E, às vezes, ela cerrava os lábios para me beijar. E se fosse com outro homem branco, isso nunca iria... Com um homem branco, isso nunca iria acontecer. Mas tinha que ter um preto ali. Mas não somente um preto, mas um preto que tivesse voz de fala. E pudesse dizer assim, não. Me beije. Porque, me beije, querida. E aí eu comecei a fazer um outro trabalho, que era o Homem da Máscara de Ferro, que eu era o protagonista daquele trabalho, o rei da França, onde que um diretor falou assim para o meu amigo que era meu cover. Eu não usava cabelo assim. Ele falou assim, você tem que cortar o cabelo, porque não dá para te ver. É sujo, não dá para te ver. Tá vendo o cabelo do Thiago? Meu cabelo sempre foi quadradinho, igualzinho que tá o Bernardo. O cabelo do Thiago tá assim. Eu falei assim, querido, não fale isso, não fale isso, não fale isso. E aí eu pedi para a produção que, se eu não pedissem desculpa para aquele meu colega que eu convidei para fazer aquele trabalho, eu ia sair daquele trabalho. E pediram desculpas para ele. E aí eu entro, consequentemente, para fazer o The Boys in the Band. Os meus colegas sabem, no nosso primeiro dia de leitura, foi uma leitura muito difícil. Tinha uma fala que não estava ali, que ele dizia assim, na hora do contraponto, ele falava assim, eu deixo ele fazer isso. Eu deixo ele me tratar como escravo para que ele possa se sentir um pouco melhor daquilo que eu me sinto. Porque eu tive o azar de vir no mundo assim, desse jeito.
E por isso eu deixo ele fazer isso comigo, para que ele possa se sentir um pouco melhor. Eu falei assim, desculpa, diretor, desculpa, gente, eu acho que eu li mal. Eu posso ler novamente? Lembra? E eu li frase por frase, para ver se não causava em algum momento um desconforto entre 8 homens brancos. Eu não posso passar por essa geração batido, desapercebido. Eu não sou Malcolm X, mas eu sou Tiago Barbosa. Eu não posso deixar que naquele teatro entre homens e mulheres negras e não se veja identificado com um texto que teve uma reparação. De repente ele sabe quem foi a tataravó dele. O meu diretor também de repente saiba, mas eu não sei não, Iago. Porque todos os recortes que eu tinha sobre a minha geração, sobre a minha tataravó, a única coisa que eu tenho é um ferro de passar da dona da minha tataravó. Eu não estou em Nova York, eu estou no Brasil. Finalizando, no dia que a gente foi fazer nossas fotos de trabalho, tinha maquiagem para todos os meus colegas. Menos para mim. E aí um dos meus colegas, o Bruno Nash, passou por mim e fez assim, um carinho. Aí o Júlio, eu falei assim, gente, não tem maquiagem para minha pele, não tem maquiagem para minha pele. A maquiagem que tinha era muito mais negra do que a minha pele. E tinha um pente lá, que era o pente para o cabelo do Matheus. Pente para o cabelo dele, pente para o cabelo dele, dela, dele. E eu fiz propositalmente, peguei aquele pente e fui para o espelho e fiz vrouk, vrouk, vrouk. E eu já tinha comentado com o diretor e tinha falado para a produção que eu ia mexer no meu cabelo por causa de uma propaganda que eu tenho que fazer na Espanha. Ali, mais do que nunca, eu falei assim, agora eu vou colocar o meu dread. Não é possível que esse texto realmente é atemporal. E que não olhem para mim e digam, você é bem-vindo, você tem voz e você é como um dos nossos. Porque todos esses gestos é como dissesse assim, você é Bernard. E a gente não quer isso. Um texto ele tem que trazer esse incômodo, mas ele tem que também trazer um contraponto em trazer uma discussão e trazer resoluções, ou então um olhar para um futuro. Trazer isso para o Brasil e dizer que o único preto sai bêbado. O único preto que não tem voz de fala, o único preto que é subserviente, o único preto que todos os temas dele estão sendo tratados através da racialidade. E ele sai bêbado. Se você traz esse recorte para o Brasil, qual é o número do percentual de homens e mulheres que têm problema com alcoolismo? Aonde que está? É dentro do povo branco ou dentro do povo preto? Por que eu tenho que acentuar isso? Por que eu quero acentuar isso? Se para vocês, homens brancos, isso não faz nenhuma diferença, para mim faz, porque meu pai era alcoólatra. Se para vocês não fazem diferença, de repente, para Joana, que vai lá assistir aquele espetáculo, faz diferença, e uma diferença bizarra em ver sendo reproduzido o mesmo recorte que a gente olha. Eu lembro, para finalizar, há muito tempo atrás, vendo Macaulay Culkin, Esqueceram-se de Mim, eu era apaixonado por aquele menino. A bochecha dele rosa. Em dezembro, eu já era uma criança viada. E eu falava assim, gente, como eu quero ter aquela bochecha rosa, como eu quero ter aquela bochecha rosa, até que eu vi o Bombril. Peguei o Bombril e eu passei na minha bochecha. Eu tinha uns 8 anos. Passei do outro lado, passei. A minha mãe viu. Aí a minha mãe viu, ela falou assim, Tiaguinho! Aí ela me pegou, me colocou assim na parede, e ela olhou para mim e ela falou assim, os seus olhos são lindos, a sua bochecha é linda, o teu nariz é lindo, e a tua cor é linda, Tiaguinho. E você tem algo na tua cor que ninguém da escola vai ter, nenhum dos seus amiguinhos. Quando você ficar com vergonha, a tua cor não vai deixar com que os seus amiguinhos vejam, porque você não vai ficar vermelho. A tua cor, ela vai te proteger. Mas lembre-se, você
É lindo desse jeito. Você não precisa fazer isso com a sua bochecha. E parece, todas as vezes quando eu vejo esse filme, eu fico lembrando da minha mãe podendo dizer isso para mim. Porque dentro daqueles 8 homens, o grau e a ideia da beleza está estabelecida dentro daqueles 8 homens. Eu não quero, e eu não vou mais repetir isso em nenhum espetáculo que eu for fazer. Eu sempre vou pedir licença e vou dizer assim, eu não posso mais reproduzir essa violência para os meus. Jamais. Uma coisa, é muito doido porque, por mais absurdo que possa parecer, a gente está fazendo um espetáculo na Rua Augusta, em São Paulo, onde as pessoas que frequentam o teatro também, a gente sabe que não é todo mundo, e acontecem algumas sessões de eu chamar, na hora que eu falo mucama, porque a gente não retirou, o racismo ele ainda está presente. A gente não trouxe e fingiu, não tem. A gente sabe que tem muitas pessoas racistas. Elas estão por aí, elas existem até hoje, e isso é completamente atual. Como era na época, não deixou de ser. Mas a gente centralizou tudo no Michael, para não também ter a questão dele com o Emory, que é a bicha afeminada, que bota mais uma vez também um contra o outro. E tem sessões onde eu chamo o Thiago de mucama, que é pesadíssimo, e a gente escuta riso da plateia. É uma piada. E não é uma piada. A pessoa fica incomodada, é engraçado, porque eu falo que tem 3 risos na plateia, sempre no nosso espetáculo. Tem o riso do que é engraçado, tem o riso de constrangimento, quando as pessoas ficam constrangidas, porque é um espetáculo realmente, é um texto que é para incomodar, ele incomoda, né? Ele causa um incômodo. E tem o riso de sem noção, de pessoas que ainda estão entendendo onde a gente está e o que tem que ser mudado. Esse riso ele muda no meio, não mexe. A pessoa percebe que ela riu sozinha e que não é engraçado que ela está rindo. Então tem muito isso que o Ti falou, sabe? A gente tem que ser responsável pelo que a gente está fazendo. Por que a gente está trazendo esse texto para o Brasil agora? Entendeu? Por que a gente vai reproduzir isso? E todas as pessoas pretas que foram assistir, teve uma amiga nossa que foi assistir a Zuba, que é atriz, que foi assistir com as 2 filhas de 10 anos. E só não, mas o fato desse racismo todo que o Michael tem já é muito pesado. E aí o Michael fala, ele vai sentar no canto e vai chorar. Entendeu? Nesse aqui, pelo menos, o Bernard ele se coloca. No último filme, ele não se coloca tanto. Ele nem tenta chegar perto do Michael. Ele aceita. Entendeu? No texto original tem a palavra, eu deixo que ele me chame de escravo, porque eu tive menos sorte na vida do que ele. Que menos sorte? Você tem menos sorte porque você nasceu negro? A gente vai reproduzir isso para uma criança de 10 anos que vai ver a peça? Porque ela foi com as filhas. E ela falou, cara, eu achei muito doido ver a reação das minhas filhas ao racismo, que elas, graças a Deus, ainda tiveram pouco contato com. Mas também ver o personagem se colocando. O Thiago fala uma frase que não tem, que ele fala, me respeita. Entendeu? Então a gente não mudou a narrativa da peça, mas é isso, tem questões atuais. Aí você falou o medo de... Cara, eu acho que a gente está fazendo arte, a gente vai receber todo tipo de... Até hoje, se você entrar no nosso Instagram, vai ter alguém falar, datado. E tudo bem. A arte está aqui para isso. Tem gente que vai sair incomodada. Tipo, uma vez no nosso Insta, a gente pediu para as pessoas colocarem uma palavra. E as palavras são várias. Tipo assim, incômodo, realidade, crueldade, sempre vai ter, porque realmente tem questões, é isso, assim, hoje em dia, muita gente vai ver a peça e fala assim, como ninguém avançou nele quando ele chamou o outro de mucama? Se fosse hoje em dia, esse homem ia ser, o Michael ia preso, as pessoas iam trancar dentro de casa, iam dar uma surra nele e falar assim, você não vai sair daqui, você vai ser preso. Não importa se é meu amigo, você está chamando de mucama, você não é mais meu amigo. Entendeu? Tipo, homens gays que estão ali à frente, hoje em dia, gente, desculpa, assim, a maioria dos meus amigos gays, deve ter pessoas, deve, mas não é elas que a gente quer passar para quem está assistindo, entende? Porque o racismo já está lá, a problemática já está lá, a homofobia já está no texto, a gente não tirou isso porque não tem como, porque senão não seria realmente esse texto, não seria The Boys in the Band. Mas a gente tem que ter alguma consciência do que realmente a gente está passando e de como seria esse homem. Por exemplo, você vai ver o documentário, o escritor, né, que se identifica com esse personagem, ele escreveu para isso, ele tem uma hora que ele mostra os amigos dele, não tem um amigo preto. São todos brancos. Talvez ele nem tivesse muita consciência do que as pessoas estavam passando naquela época. Ele escrevesse esse um dia. Talvez ele nem parou com cuidado para olhar para isso. Mas a gente está 55 anos depois. A gente tem que parar com cuidado para olhar para isso. E ter, tipo assim, durante os nossos ensaios foram muitas pessoas do movimento preto. Teve um escritor que é amigo do Thiago, que ganhou o Shell falando sobre o movimento preto. Tivemos aquelas... As 2 meninas que foram lá, que são do movimento, que
E elas falaram várias coisas, inclusive até coisas, tipo assim, tinha que tirar. Ela falou, não deixa isso, que vai incomodar, mas é nesse lugar. Então foi tudo olhado com muito cuidado realmente para a gente não perder a narrativa da peça, não perder a essência dela, mas também não fazer um desserviço a tudo que está sendo construído durante esses anos, sabe? Né? Acho que é isso. Quando eu voltei para o Brasil, assim, com muita vontade de me entender um pouco mais, de conhecer um pouco mais sobre a minha cultura, de me entender como um homem preto. E nada melhor que voltar para o meu país. E aí eu entendi uma palavra que, com isso eu analiso, que é letramento racial. Não é porque você é preto que você é letrado. Não é porque você tem uma filha preta que você é letrado. Letramento racial. Você precisa ler. Você precisa conhecer um pouco mais. O meu sobrinho, ele tem 21 anos e ele falou assim para mim, tio, eu não entendo o porquê das cotas na universidade. O senhor é a favor ou o senhor é contra? Eu falei assim, filho, eu vou te dar um livro, eu vou te dar um podcast chamado Projeto Quirino. Assista, ele dura 40 minutos, depois você me liga e a gente conversa. Letramento. Não tem como você conversar sobre um tema se você não tem letramento. É simples. Não tem como eu falar sobre um recorte se você não entende sobre esse recorte. É simples. Eu não posso falar sobre o que é violência se a minha violência que eu vejo está só na televisão. É lógico. Meu filho é branco, minha filha é branca, estuda numa escola tal, acabei de passar por ali, estava assim, escrito ali. Onde estão os negros na USP? Eu achei super interessante. Não tem como, eu não sei, né? Porque eu não convivo. Eu convivia com meu ex-noivo na Espanha, e aí eu acordei cedo, estava no norte da Espanha caminhando, aí eu bocejei. Aí uma moça falou assim, negro de merda, por que você está bocejando na rua? Você não sabe que isso é falta de educação? Eu falei assim, meu amor, has escuchado isso? Ela me chamou de negro de merda. Aí meu noivo falou assim, é claro, amor, você está bocejando na rua e não pode. Eu, não, meu amor, ella acaba de me chamar de negro de merda. Meu amor, estás bostezando por la calle e não puedes. Aí eu entendi tudo. Letramento racial. Você nunca vai conseguir defender ou falar sobre aquilo que você não sabe. Boa noite. Gente, muito obrigado por ficarem, por perguntarem, por tudo. A todos que perguntaram.